Adivinhem o que aconteceu? Bloquearam as contas do cara de novo. Agora ele está com um novo site. Se vocês não sabem, olha a dica do Monarcão. Viram que eu lancei a minha plataforma para vocês já saberem qual que é o link, é o Bunker 555, bem fácil de lembrar. Por isso, quem puder ajudar o Monarcão, o link tá na descrição. É que esperar pensar assim, o que aconteceu de fato no mundo real, na vida material, com aquela tua frase que deu a merda toda? Absolutamente nada. Não aconteceu nada no mundo real. Sim. O que causou algo no mundo real, na verdade, foi o processo de cancelamento que aconteceu em relação a ti. Aí você tem provas de que aconteceu algo material que prejudicou alguém, que fez alguém perder dinheiro, que fez o cara ter que sair do país, que você tem ameaças que você pode printar na DM nas tuas, das familiares. Então, assim, é muito esquisito. Parece que a gente vive num mundo ao contrário e paradoxal. Como que uma coisa é tão grave pra você querer calar esse cara, só que ao mesmo tempo você causou algo 10 vezes mais grave do que você alegou que foi uma gravidade que ele fez. Pois Entendeu? é. É muito doido. Tipo, não aconteceu nada. Depois do que você falou aquela frase. Não aconteceu nada no mundo. O Brasil continuou a mesma coisa. O único Não que se aconteceu fudeu nada. foi o Flow e eu. E você. Isso que A gente que se fudeu. é doido. É muito doido. E Parece o que Brasil vale se mais. fudeu também, porque aí entrou no estado de censura. O Flow, cara, querendo ou não, era o último bastião da internet de liberdade de expressão. Quando destruiu o Flow, meio que eles dominaram o cenário, entendeu? O podcast virou algo... Antes era algo livre. Era um movimento livre de conversa, de expor ideias, anti-sistema, anti-autoritário. E aí depois foi cooptado e virou algo totalmente sistema. E aconteceu isso Padronizado. com o fim do Flow, eu acho, na minha visão. Sim, não, eu concordo também. Eu vi quando aconteceu e quando aquela decisão foi tomada, eu vi, acabou. Fudeu. Não é mais aquela coisa que era até ontem, já era. Eu concordo. Foi a morte, né? Morreu ali, né? Depois disso, você viu que todos eles começaram a se tornar pouco a pouco um é de casa. Você já viu o é de casa? Não vi, mas eu imagino o que é. Um programa de plateia, tipo, bem clichêzão. Sábado de manhã na Globo. Assim, sabe aquela coisa falsa, aquele diálogo falso, que ninguém quer estar ali falando nada, mas estão ali. Pelo Aquela clout. coisa assim, sorrisos falsos, aquela coisa genérica pra agradar as pessoas. Tipo assim, todos viraram isso. Como que pode? Como que pode? Mano, é a política, né, cara? É a política e o carrascão ali, no cangote de todo mundo, né? Fez todo mundo ficar com medo. Porque o certo, se a gente quisesse ter feito sobreviver a dinâmica de podcast antiga, era ter todo mundo apoiado o Flow naquele momento. Mas pelo contrário, todo mundo ajudou a enterrar, né? Então, aí esse é um ponto que vai pelo que você tava falando. O povo brasileiro não tem apreço pela liberdade mesmo, não. Nesse sentido, você tem razão. Eu Foi nem muito sabe fácil que- eles ganharem. A gente não ofereceu nenhuma resistência. Quem tentou resistir, nós que tentamos resistir, a gente se fudeu. E o resto nem tentou. Pelo contrário, ajudaram os carrascos porque é medo. Porque todo brasileiro tem medo. Todo brasileiro vive num estado de fight or flight constante. É. Foi uma merda aquilo. Foi muito simbólico. Foi. É simbólico pelo momento que a gente tá passando, né? Um momento de crescimento, de expansão da comunicação na internet e, ao mesmo tempo, um aumento da reação das elites que estão com medo desse novo fenômeno, né? Por isso que eu falo que eles estão com medo, porque eles foram muito pesados para destruir as coisas, entendeu? Algum receio eles tinham. Não tô falando que eles estão com medo assim, meu Deus, tô com medo. Eles com medo no sentido de tipo, pô, isso aqui é um problema pra mim. Tenho que resolver, tenho que destruir. Medo nesse sentido, entendeu? Eu lembro que quando eu fiz faculdade de jornalismo, eu lembro que existia uma vibe, assim, meio que ninguém pode sair da linha do que a gente ensina aqui. Eu lembro que em 2008, quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu propus um programa Tinha um laboratório de rádio lá. Eu propus um programa que não tinha o nome podcast, mas era como se fosse, porque eu lembro que eu escrevi na proposta do projeto era
é uma conversa livre, não tem muita pauta e vamos deixar todo mundo conversar. Eu tinha escrito esse projeto pra gente fazer no laboratório de rádio lá. E o cara falou que não, tem que ter uma pauta, não pode sair da linha. O que vai ser o programa? Quais serão os tópicos? Eu lembro que me marcou isso na época. Eu pensei, caralho, eu só quero que as pessoas possam ser elas. Senta aqui nessa cadeira e vamos conversar. O que tem aí dentro? O que tem aí de verdade aí dentro? Quero tudo que tem aí dentro. Os teus erros, os teus acertos, as suas experiências. Isso eu não Eu não consigo quero condicionar o que vai sair de dentro de você, né? Eu quero que seja sua expressão autêntica, livre. Se eu coloco um monte de pauta, um monte de dinâmica, eu condiciono a tua mente, né? De certa forma. Eu não consigo pautar comportamento humano. Se eu pautar, eu posso perder um monte de coisa que aquele cara podia me dar, né? E aí eu lembro que foi rejeitado isso. Então sempre teve uma vibe dentro do jornalismo de nós bolamos essas regras e são elas que funcionam e ninguém pode criar nada fora dessas regras. E eu acho que esse elemento, assim, ele se expandiu e talvez seja esse o medo que esses grandes veículos sentiram quando os podcasts começaram a surgir. Tipo assim, como que eu estudei 3 anos de como fazer uma pauta de um programa de rádio para esse cara só sentar aqui e conversar? E Acho que fazer teve mais um pouco- sucesso que eu, né? Exato, você ganhar mais grana, ser mais bem remunerado. Eu acho que existiu uma coisa nesse sentido, assim. Porque Eu acho bom, que esse é um dos fatores, com certeza, do porquê a mídia tá do lado dos oligarcas, né? No final das contas. Eles não querem perder o território. Eles veem a gente como competição, né, Petri? A gente chega aqui, faz muito melhor o trabalho deles, e aí os caras falam, pra ganhar deles competindo não vai dar. Então, vamos me unir ao Estado aqui e tirar neles na força, né? é bom deixar claro que não faz melhor o trabalho. Eu não me vejo. Eu não faço o melhor trabalho de informar as pessoas sobre notícias e fazer reportagem. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de criar rádio, Como de criar um comunicador. conteúdo. Você cria Uma um conversa maneira. conteúdo muito mais dinâmico, muito mais humano, muito mais interessante do que o Exato. que o jornalista consegue fazer. E eu te digo, você pode não falar, mas eu digo, você faz com certeza um conteúdo muito mais informativo do que qualquer jornalista aí brasileiro. Qualquer jornalista Será? brasileiro. Porque Eu? o trabalho deles é mentir, pô. Os caras Entendi. mentem. Eles não só não falam a verdade, não só não informam, mas como informam uma narrativa errônea do mundo pra manipular as pessoas. Então, só de você não estar fazendo um serviço, você já é melhor, entendeu? As pautas dos meus programas são todas que eu pego na internet, né? As notícias deles. Então, eu replico o que eles estão falando de algum. Mas de você dá a algum... sua ideia, né? Você dá a sua informação, sua visão da coisa. Pois é, então aí que tá. Eu quando eu sinto vontade de falar algo, eu tô sempre no modo de. Eu não sei o que eu penso sobre isso e eu vou descobrindo na hora que eu vou falando. Então, essa é a minha maneira de me comunicar. E depois que eu saio do programa, eu lembro do que eu falei e organizo as coisas. Caralho, eu pensei aquilo, tá? Aquele foi um bom ponto. Então, essa forma como eu me comunico aqui. E é como eu construí a minha empresa aqui, meus programas. É assim que eu lido com comunicação. E eu também acho que esse tipo de comunicação também não era bem aceito na época da faculdade e talvez até hoje não seja bem aceito. Não tem muito espaço para fazer isso, porque vai existir algum tipo de resistência. Como você não passou toda a informação correta sobre esse fato? E sempre existe esse clima esquisito, assim. Tipo assim, como se fosse uma seita do jornalismo. esses dias no meu podcast eu tava viajando a maionese, dizendo que era impossível a água do planeta acabar porque você pode plantar coco e dentro do coco tem água. Essa era a minha ideia. E eu fui falando e fui criando um monte de bagulho, assim, comecei a viajar na maionese. Aí comecei a falar que para regar o coqueiro, eu ia escravizar gordos, ia fazer eles salivarem com Big Mac, eles iam cuspir em volta do coqueiro, ia gerar cada vez mais coco e eu nunca ia viver seca na minha vida. Tipo, eu tava descobrindo na hora o que eu tava falando, eu tava improvisando. Aí, assim, isso que eu fiz criou uma resistência enorme, assim, com algumas pessoas que foram comentar, tipo, dizendo que aquilo lá era desinformação, que eu não sabia nada de ciência, que eu era Ai, meu burro. Deus do céu. Entendeu? Então tem essa... O pessoal não consegue enxergar um exercício criativo É isso. e falar, pô, isso aqui é um exercício criativo. O Petri Exato. tá abrindo, expandindo, abrindo a mente dele e dando essa conexão direta com nós, mente. Petri, audiência. Petri, audiência. Que, pô, pensa, isso é divino, de certa forma. Você tá pegando
os pensamentos que Deus deu pra você e mostrando o seu processo de pensamento da forma mais autêntica possível. Você literalmente está compartilhando a sua alma com as pessoas. E aí as pessoas, em vez de aproveitar e tentar entender o Petri mais profundamente ou entrar na pira, eles fazem um julgamento de falar, não, o Petri tá falando algo que não é sério, que não é jornalisticamente sério. Então, ele tá errado, porque ele só pode... Não, quem disse que ele só pode falar dados e estatísticas? Não, o Petri pode falar o que ele quiser. Se quiser falar do plano dele de dominar o mundo plantando água de coco, deixa ele falar, mano. Qual que é o problema, tá ligado? Eu não entendo esse julgamento eterno de tudo que é dito. Eu conversei com o Sandro Rocha sobre Ratanabá e o ET Bilu. E ele tava me contando a aspira dele e tal. E eu tava curtindo a história. Não quer dizer que eu acredito em ET Bilu, mas eu sei que existe todo um universo, toda uma história. E eu tava interessado em descobrir. E aí, a resposta da sociedade é de ridicularizar. Olha lá, o Monark acreditando no Ratanabá. Não, mano, nós tava conversando sobre uma teoria interessante, velho. Só isso. Então, aí a gente volta para aquele início da conversa. O brasileiro não aprecia a expressão, ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe o que é sentar no microfone e desvendar as suas próprias ideias e ao vivo ir entendendo o que ele mesmo está sentindo. Ele não entende isso. E muito menos expandir esse raciocínio para o outro. Assim, ouvir o cara que acredita em ET e estar aberto para ouvir a história daquele cara que acredita em ET e ouvir com curiosidade. E, tipo assim... Curiosidade sincera. Amar o fato de que aquele cara está se expressando e está falando como ele... Cada cérebro é uma coisa única nesse mundo. E cada cérebro vê, enxerga, experimenta as coisas diferentes. Então, como é que... Só porque o cara tá falando que ET existe ou que o ET Bilu existe, eu vou ignorar todo esse mundo que tem dentro desse cara, esse mundo diverso do meu. Eu vou ignorar o meu poder de entender como que esse cara chegou nessa história em nome do certo e do errado. Que porra é essa, mano? O que as pessoas estão vivendo? O que é isso? Não é um povo que tem apreço à criatividade, à expressão, à vontade de falar. Não é. E eu faço podcast desde 2013. A minha base de comunicação sempre foi essa. Eu vou sentindo conforme eu vou falando e vou tentando achar lugares engraçados ou lugares improváveis e termino o programa e eu não sei o que eu falei. Eu olho pra trás e, porra, eu falei isso, caralho, que loucura. Aí eu melhoro o meu algoritmo de falar livremente. Mas ao longo do tempo eu percebi que em algum ano ali as pessoas pararam de apreciar isso e começaram a jogar mais entre o certo e o errado. Começaram a analisar mais isso. Eu tô falando da minha experiência na internet, como que eu criei as coisas. Tipo assim, de 2013 a 19 ali, parecia que as pessoas eram bem livres e apreciavam esse tipo de pensamento, esse tipo de criação. E depois parece que mudou, depois parece que o que importa é o certo e errado, o que importa é você estar desinformando ou informando, o que importa é você passar a verdade. E toda coisa que nos faz humano é justamente criar e ser imprevisível. Isso começou a ser criticado, começou a ser desvalorizado, começou a ser algo incômodo. Na real, quando você perde sua essência, tudo que você conquistou sendo original aos poucos vão acabando. Seu público começa a dizer que você se vendeu por dinheiro. Mas tudo é culpa de políticos que querem que você se molde e seja um boneco do Estado igual aos jornalistas brasileiros. Políticos esse que querem calar a forma como você se expressa, proibindo até comediantes falarem bobagem em um teatro que pessoas pagaram para ele falar. Temos um caso extremo, que foi a do Leo Lins, que teve um tratamento pior que um traficante do PCC, e o caso da Batata do Amaral, que fez um humorista perder o emprego. Ou seja, um político usando o Estado para acabar com o cidadão. Esse é o nosso Brasil, onde um comediante é tratado como criminoso. Se você for um criminoso, você ganha até um cafezinho. Mas se for comediante ou da direita, nem sair do país você pode. Por isso, eu te aconselho. Seja criminoso, Brents.